agora eu gostaria de compor a mesa aqui de debate, né, de mulheres na tecnologia. Vou chamar algumas pessoas aí para compartilhar as experiências. Professora Ana Cristina Benso, bacharel em informática pela PUC Rio Grande do Sul, mestre e doutora em ciência da computação pela URGS. Atuou como administradora de rede do Instituto de Informática da URGS, é professora da Faculdade de Informática da PUC Rio Grande do Sul desde 1995. Na PUC Rio Grande do Sul, foi coordenadora do curso de Ciência da Computação, coordenadora do registro acadêmico e atualmente é diretora da Biblioteca Central Irmão José Otão. Professora Karen Figueiredo, professora do Instituto de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso e coordenadora do projeto Meninas Digitais em Mato Grosso. Professora Priscila Solis Mendes, é professora do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília e coordenadora geral do Human Information Technology da SBC. Professora Tanara, eu não consigo falar o nome dela, Lauschner, é isso? É professora do Instituto de Computação da Universidade Federal da Amazonas, é coordenadora do programa Cunhatã Digital. E para mediar a mesa, eu vou chamar a professora Liane Tarouco, professora titular da URGS, onde desenvolve pesquisa em redes de computadores e informática na educação. Vice-diretora do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da URGS, tendo exercido anteriormente a função de coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação. É integrante do Comitê Gestor de TI da URGS, foi representante no Brasil no Comitê Técnico de Comunicação de Dados da IFIP. Foi membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, eu passo a palavra à professora Liane para coordenar e mediar a mesa. Então, sem mais delongas, vamos dar início a esse nosso painel. E eu pensei em começar, digamos assim, com aquelas que trabalham com as mulheres na sua idade mais jovem. E aí, a Tanara me disse que recomendava a Karen começar, porque o projeto dela é filhote do projeto da Karen. Depois, eu convidaria, então, a Ana Cristina, e minha aluna, ex-aluna, e depois a Priscila, que coordena todo esse esforço a nível de SBC. Vamos assim para você? Então, a gente começaria no detalhe, digamos assim, das mais jovenzinhas, passaria para as adultas e a visão, então, da Sociedade Brasileira de Computação. Então, Karen, tem seus 10 minutos. Bom, slides. Vocês têm aí pronto para passar? Vão passar. Bom, eu vou começando para a gente não demorar. Aí, Karen. Pode passar logo para o primeiro para mim, por favor. Bom, meu nome é Karen Figueiredo, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu esqueci, na verdade, de passar o meu currículo para a Natália, mas o que é interessante para mim, que eu gostaria de ressaltar sobre a minha trajetória do meu currículo, é que a minha formação ela não é exclusiva de computação. Eu tenho a minha graduação, eu tenho o meu mestrado na área de computação, mas eu também tenho uma especialização na área de educação e atualmente eu estou fazendo um doutorado na área de educação. E eu gosto muito disso porque eu não gosto muito daquela rixinha de exatas, humanas, eu acho que a gente tem que ser interdisciplinar e isso ajuda muito, tem muito a contribuir para a computação, porque a computação ela atravessa os diversos setores da nossa sociedade. Bom, e aí eu sou coordenadora do projeto Meninas Digitais em Mato Grosso. E para eu falar sobre isso, eu queria falar sobre o programa Meninas Digitais, né? E o programa Meninas Digitais é uma família, por isso que eu gosto de trazer bastante foto, porque a gente é realmente bastante unido, eu gosto de usar esse termo família. Ele é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, da SBC, ele é chancelado pela SBC, e o objetivo desse programa buscar ações afirmativas, executar uma série de atividades com as meninas do ensino
médio e tecnológico, de forma a divulgar a área de computação e tecnologias para essas meninas, para atrair mais meninas para a computação, porque a gente vê que elas não estão chegando nos cursos superiores de tecnologia. Nós temos hoje uma média de 15% das alunas matriculadas em cursos de tecnologia. Bom, o programa ele é coordenado pelos professores, o professor Cristiano Maciel e a professora Silvia Bin, que não puderam estar aqui hoje, por causa de outros compromissos acadêmicos, mas eu deixo registrado aqui fortemente a coordenação deles do programa, que vem fazendo esse trabalho muito bonito. O programa ele existe já há 6 anos, e ele nasceu dentro do WIT, do Women Technology, Information Technology, que as demais professoras vão estar falando aqui nos próximos minutos. Falando mais especificamente do Meninas Digitais, para não tomar muito tempo, ele funciona como um programa guarda-chuva. O que isso significa? Que ele vai abarcar uma série de outros projetos Brasil afora. Então, a gente tem, botei os logos, né, no slide, o Meninas Digitais Mato Grosso, mais aí à esquerda, o Cunhatã Digital, que a professora Tanara vai falar, Delete Seu Preconceito, que é outro projeto que eu coordeno também, Meninas Digitais da UFSC, o Include Meninas lá de Niterói, o Emílias. Então, o que acontece? Se você já tem um projeto que faz ações com meninas de ensino médio, ou se você quer iniciar um projeto, entre em contato conosco, que a gente pode ser parceiro, né, do programa Meninas Digitais, e aí vocês podem ou manter uma identidade independente, como, por exemplo, o Emílias, ou adaptar a identidade visual e de nome do Meninas Digitais. Bom, e aí foi proposto para a gente uma série de questionamentos com relação ao debate de hoje. O primeiro questionamento seria o que afasta as mulheres da computação antes mesmo de ingressarem, quando ainda estão em fase de formação, quando são crianças. E eu acho que esse dialoga diretamente com Meninas Digitais. Para cada uma das perguntas que foi colocada, eu tentei levantar 3 pontos. Então, os 3 pontos que eu coloquei aqui, com relação às meninas, são influências culturais na criação de meninos e meninas. É, de fato, um problema cultural e que vai muito além do rosa para meninas e azul para meninos. Vai no sentido de o que essas meninas são incentivadas a brincar no lúdico, o que essas meninas são estimuladas a serem quando crescer, né, até a própria negação da identidade que elas já têm como sendo crianças. Tá? O segundo ponto seria a falta de representatividade, né, de role models. Vocês viram ali as programadoras falando, né, na verdade, a historiadora que entrou em contato com as programadoras falando como foi importante para elas conviver com aquele período ali com as programadoras, né? Como é importante os modelos para a gente. E nisso eu queria parabenizar demais a organização do evento por ter trazido esse debate, ter trazido esse documentário, esse resgate histórico é muito importante. E é fundamental para a gente incentivar principalmente as meninas, porque as meninas, as crianças, elas são incentivadas por esse tipo de representação, por esses modelos. E a falta de incentivo e oportunidade para todas. Não só no incentivo de elas entenderem que tecnologia é, sim, uma carreira possível para elas, mas também de oportunidade. A gente não pode achar que uma menina, por exemplo, que estuda numa escola pública, de repente vai ter a mesma oportunidade de seguir uma carreira na computação depois do que uma menina que estuda em escola privada, que tem aula de programação, robótica, etc. Enquanto a menina da escola pública talvez até tenha um laboratório de informática, mas está tendo aula de informática básica. Então, assim, são criações diferentes. E a gente tem que entender que os percursos, aí, de repente, estão faltando um pouco de incentivo. Segundo questionamento, seria o que estimula as mulheres quando elas já estão nos cursos de computação. E aí eu trouxe 3 pontos que eu observo como sendo professora lá no Instituto de Computação. O primeiro é o currículo, né? Currículos muito engessados, rígidos, que não têm a flexibilidade que os diferentes perfis de estudantes vêm para fazer o curso de computação, que são pouco ou zero interdisciplinar. O segundo ponto seria a discriminação no ambiente acadêmico. A gente não pode negar que isso acontece. Pode não ter acontecido comigo, pode não ter acontecido com as minhas colegas que estão aqui na mesa agora. Pode até não acontecer com a maioria das mulheres da computação. Mas se acontece com uma, a gente precisa começar a tratar esses casos e não revitimizar as meninas que venham a reportar o que aconteceram com elas, e sim educar as pessoas, os colegas de curso, os professores, para que isso não aconteça mais.
e a falta de redes de apoio, né, para receber essas estudantes nos cursos, para que elas se sintam amparadas. Uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu fui aluna é que eu era a única menina da minha classe. Eu não tinha com quem conversar. Quer dizer, eu poderia conversar com os meninos, mas era diferente, né? Então, essa falta de apoio das mulheres na computação, enquanto elas estão no curso, é importante. Passar rapidamente, senão não vou conseguir concluir, sobre as diferenças profissionais, tá? E aí eu acho que as minhas colegas podem complementar depois. Eu coloquei os pontos de diferenças salariais, dificuldade de conciliar carreira, família e vida pessoal, novamente problemas no ambiente de trabalho, e o efeito teto de vidro, da mulher conseguir entrar na carreira tecnológica, mas ela não conseguir alcançar um cargo de gestão. Tá? E aí eu propus algumas soluções, ao meu ver, para esses 3 problemas, que seria a questão das oportunidades. Nós precisamos tentar criar o máximo de oportunidades possíveis, e essas oportunidades precisam ser para todas, isso significa diversidade, e quando a gente está falando de diversidade, no caso do gênero feminino, aí, não é só trazer as mulheres, mas entender que são todas as mulheres, que as mulheres são diversas também. Então, de repente, se vocês quiserem começar um projeto, eu acho que projetos com recorte de raça, enfim, eu acho que a gente está precisando de mais isso, entendeu? Trabalho com mulheres periféricas. Interdisciplinaridade é chave para a gente poder levar a computação para essas meninas, fortalecer as comunidades, criar novas comunidades e fortalecer as nossas redes, né? Trabalhar em rede, não ficar disputando, fazer disputas internas entre as comunidades que já existem também. E a participação de vocês, de todos, não só das meninas aqui presentes, mas dos meninos também. E aí eu queria dialogar diretamente com o fórum, né? A gente viu fortemente, desde o ano passado, o início das hashtags feministas, né, que começaram a mudar aí o cenário. A gente teve a hashtag do Meu Primeiro Assédio, e que realmente conseguiu aumentar, por exemplo, o número de denúncias de assédios sofridos pelas meninas. Então, você vê que tem um poder efetivo no mundo real as ações que a gente faz de ativismo virtual. Então, eu convido todos vocês que estão aqui presentes, todas e todos, para estar participando junto com a gente dessa causa. Usem hashtag Minas Digitais, Mulheres na Computação, por mais mulheres na computação, e vamos trabalhar junto com isso. E deixo os contatos aí dos projetos do Meninas Digitais, do Meninas Digitais Mato Grosso e da Rede Delete Seu Preconceito para denunciar casos. É isso. Obrigada. Então, passo agora a palavra para Karen Figueiredo. Opa, Tanara Lauschner, desculpe. Obrigada, professora. Eu também tenho uma apresentação, acho que vai ser colocado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a presença de vocês aqui e parabenizar o evento por ter dado esse espaço, essa oportunidade para a gente discutir um pouquinho a questão de gênero dentro da computação. Embora o público não seja um público específico da área de computação, é um público mais amplo do que somente a computação, mas a gente traz um pouquinho da nossa experiência aqui na área. Bem, o projeto Cunhantã Digital, como foi falado, é um filhote do Meninas Digitais. Na verdade, Cunhantã é menina. Então, o Meninas Digitais é um projeto que ele não engessa os outros projetos que fazem parte. Então, o Meninas Digitais tem uma chancela para vários outros projetos, a Karen deu uma explicada sobre isso, mas nós temos ações que vão além de algumas ações específicas que o Meninas Digitais tem. Ele é coordenado pelo Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, mas a gente tem apoio da Universidade Estadual do Amazonas, do IFAM, da SUFRAMA, da FUCAP, que é uma universidade particular, enfim, de várias outras instituições. Basicamente, a gente envolve todas as mulheres professoras e pessoas
do sexo feminino, a gente já leva a ideia do Cunhantã Digital e a gente já vai abarcando e trazendo essas pessoas para trabalharem conosco. Eu dividi mais ou menos do mesmo jeito que a professora Karen fez. As ações do programa, nós fazemos palestras, ensino médio e graduação. Tem a professora Rosiane também, que é muito envolvida na parte de treinamento para competições de programação. Então, a Olimpíada Brasileira de Informática e mesmo a Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação, onde a UFAM ficou em primeiro lugar das equipes formadas somente por mulheres na última maratona, e que foi, inclusive, a primeira maratona que a SBC resolveu premiar equipes somente compostas por mulheres, que também é um grande incentivo. Estímulo a um ambiente acadêmico propício à igualdade de discussão de gênero. Eu acho que nessa questão é importante a gente levantar que a discussão é salutar e que a gente não quer apontar culpados. O homem é o culpado, nós vamos encontrar um culpado de um determinado problema. Quando a gente fala de problemas culturais, né, de uma sociedade, nós temos, então, que mudar o pensamento de homens e mulheres, então não tem como a gente apontar culpados, não é essa a intenção. A gente também trabalha com desenvolvimento de aplicativos, e aqui estão as meninas do projeto SciTech, que desenvolveram alguns aplicativos aplicativo voltado para as mulheres grávidas que querem se exercitar, um aplicativo de maquiagem, que é o Make-up, que ele usa a proporção áurea para definir qual que seria a melhor forma de se maquiar, a série de Fibonacci, para quem é da computação ou da matemática, e o What the Heck, que, na verdade, traz várias questões de tecnologia que seriam interessantes para mulheres. Uma vez eu estava apresentando e uma aluna perguntou assim, mas por que são esses aplicativos voltados mais para essa questão extremamente feminina? Aí eu acho que, assim, nós somos mulheres e não tem como a gente se dissociar disso. Nós usamos maquiagem, nós engravidamos e nós temos um mundo específico, mas nós também nos interessamos por tecnologia, por computação e por todas essas outras questões que não são de um mundo masculino. Nós fizemos, em agosto de 2015, o primeiro workshop, que foi no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, lá em Manaus, e nós tivemos um incrível interesse da comunidade. Foi um workshop mais voltado para as meninas que já estão na graduação e para quem já está no mercado de trabalho. Tivemos um painel extremamente qualificado, dinâmicas, e nós vimos que realmente era precisava de um espaço dessa forma, onde as mulheres pudessem conversar, falar, colocar as suas conquistas, os seus problemas, a sua vivência. E, depois disso, nós fizemos um fórum, já em janeiro desse ano, com uma temática um pouco diferente. Já voltado para essa questão que o Meninas Digitais se dedica muito também, que é a formação de meninas, trazer as meninas para a área de computação. E aí nós fizemos um fórum com os professores da rede estadual, municipal, enfim, nós fizemos um convite aberto e tivemos também quase 100 pessoas participando, onde, na verdade, a gente apresentou o projeto e colheu parceiros. Quem que poderia participar na sua escola, colaborar, quem, de repente, até tivesse um laboratório de informática, embora isso não seja o limitante para o projeto, mas que a gente pudesse ter um parceiro, não chegar de Marte com um projeto fechado, que, de repente, dá certo numa escola X, mas que pode dar completamente errado numa escola Y. Então, essa foi a intenção do segundo fórum. E, nos pontos que foram pedidos para que nós levantássemos, eu acho que a Karen já deu uma visão geral, assim, também, para não me tornar muito repetitiva, mas eu fui fazer uma pesquisa no Google e eu coloquei brinquedos para meninas. E apareceu o mundo cor-de-rosa, né, das Barbies, das Polis. E, para os meninos, as bicicletas, os carros de corrida, os helicópteros. Foi apenas essa pesquisa que eu fiz. Então, assim, de fato, as meninas nós não criamos as meninas para irem para a área de computação. Hoje em dia, nós já temos um déficit grande
de profissionais de computação e muito mais quando a gente for olhar para a questão feminina. Cada dia nós temos menos mulheres interessadas em entrar nessa área. E um dos fatores, sem dúvida, é o fator cultural, né? E também o desconhecimento da área. Os professores não sabem dizer o que é um cientista da computação. Os professores, a família, não sabem explicar, de repente, para uma criança de 10, 12 anos, o que é fazer ciência da computação, sistemas da informação, engenharia da computação, que, de repente, vai além de configurar uma impressora, saber usar o Word, e, enfim, essas questões que as pessoas que muitas vezes não conhecem nada da área acham que é a computação. E o preconceito da família e da sociedade, né? Vai fazer computação, mas tem certeza que tu vai fazer computação? Então, existe realmente um peso grande e isso faz com que as meninas acabem se desviando da área. Durante a graduação, a gente percebe muito uma timidez e um medo nas meninas, de fazer as perguntas dentro de sala de aula. A menina, normalmente, é muito quieta e depois, de repente, tu vai corrigir a prova e você vê, nossa, tem uma nota aqui excelente daquela menina que não fez uma pergunta em sala de aula. Então, existe isso de, se eu perguntar, vão dizer assim, está perguntando porque é mulher. Está perguntando porque não sabe o que está dizendo. Então, as meninas são mais tímidas, sim, em sala de aula. E tem a questão da intimidação. Primeiro, já pelo número. Imagina, você chega numa sala de 60 pessoas, 5, 10 são mulheres. O resto, como a professora Karen falou, só tinha ela de mulher. E o restante é homem. Então, não é o seu ambiente, de cara. E aí você tem que ir conquistando. E também a falta de acolhimento por falta dos professores. Aí é professor e professora, não é só a questão do professor. Os professores acabam estimulando, às vezes sem querer, com que a menina fique ainda mais intimidada ou se sentindo um peixe fora d'água dentro da sala de aula. Mas as que persistem, as que vão até o final, normalmente são destaque da turma. É aquela menina que programa bem, que fala bem, ou que é muito boa escrevendo, enfim, ela normalmente tem alguma qualidade muito boa e é o destaque da turma, não é o destaque das meninas da turma. Então, normalmente, a gente tem isso. Aqui são os dados que eu trouxe para ver como que realmente o número de mulheres na computação, esses são todos os cursos, os concluintes de todos os cursos de computação, e como tem, embora os postos no mercado de trabalho estejam aumentando, o número de mulheres está cada vez diminuindo mais. E, por fim, após a graduação, né? Hoje em dia, a área de computação é uma área muito promissora para as mulheres. As grandes empresas buscam mulheres, não só porque nós já temos mulheres em postos altos, não só porque precisa ter um ambiente mais heterogêneo, mas também porque os times mistos entregam produtos melhores. Então, também, por isso, as empresas hoje estão muito interessadas em contratar mulheres. Temos os problemas que envolvem todas as outras áreas, que eu acho que a Karen já colocou aqui. E o ambiente de trabalho, ele é masculino. Você precisa provar o valor todos os dias. Você conquistou aquela promoção não é porque você é bonita, ou porque você é amiga do chefe, ou porque, de repente, você foi com um decote que todo mundo viu. Então, realmente, você precisa provar o seu valor todos os dias, o que todo mundo comentou. A questão de promoção, salário... A mulher, hoje, ela ainda encara o mercado de trabalho, a sua posição, diferente dos homens. Dificilmente uma mulher vai bater na porta do chefe e vai dizer assim, olha, chefe, eu estou precisando de um aumento. Eu quero negociar o meu aumento aqui. Ou absorver um elogio, você fez um excelente trabalho. Eu fiz, mas eu tive toda uma equipe para ajudar. Você não diz simplesmente um obrigado pelo reconhecimento. As condições de trabalho também, dificilmente a mulher negocia quando ela vai ser contratada. Vocês querem me contratar? Tá bom, mas as minhas exigências são essas.
Muitas vezes a mulher diz assim, poxa, que legal, eles querem me contratar. E negociar as condições já fica em segundo plano. Então, e a questão da integração também, é difícil. Hoje em dia, a gente pensa assim, não tem mais isso, mas tem. Tem sim. Eu já passei por situações assim, sexta-feira, eu era a única mulher lá no laboratório, e todo mundo combina de ir para o happy hour e você está invisível dentro do laboratório, porque quem vai sair para o happy hour são os homens, que vão, e os homens que têm as esposas, que não podem também ser vistos com uma outra mulher junto no happy hour, e tem todas essas questões. E eu acho que, por fim, a gente tem muito a ideia de que nós queremos a perfeição, nós queremos ser perfeitas, e a gente nunca vai atingir a perfeição, só que a gente sempre fica se cobrando. Muitas vezes nós somos muito mais qualificadas do que os homens, nós temos um currículo muito melhor do que os homens, mas se aparece determinado cargo, não, eu não vou tentar porque eu não estou qualificada para isso. E acaba que, às vezes, quem consegue a vaga ou quem é promovido, enfim, é alguém que tem uma qualificação menor do que a sua. Então, eu acho que, por fim, é isso. Nós temos aqui a página do Cunhatã Digital no Facebook. Quem quiser conhecer, curtir, fique à vontade. Obrigada. Bem, então agora eu convido a Ana Benço a relatar as suas ideias, a sua experiência aqui em Porto Alegre. Primeiro, uma boa noite já, né? Obrigado pelo convite da organização do evento. E é um prazer estar numa mesa com os colegas, né, da área e com a minha ex-orientadora. Eu passei a semana toda passada brigando que eu não tinha foto com ela lá na CSBC, agora eu votei, então tá bem. Pessoal, assim, eu acho que o que a Karen e a Tanara colocaram é bem sério. Eu tenho acompanhado desde 2011, quando, eu diria, um acaso, eu fui convidada para um evento sobre mulheres na computação, promovido pela ThoughtWorks lá no Tecnopuc, no campus da PUC-RS. E eu me vi, então, digamos assim, desafiada a falar sobre mulheres na computação. E eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez, aqui, contando um pouquinho dessa minha experiência, eu não sofri isso na pele. Na minha turma de 60 homens, entraram 12 mulheres. Então, essa questão do ambiente, da troca, das mulheres, existia lá. E aí, hoje eu fico me perguntando como é que a gente tinha tantas mulheres lá naquela época, e não faz tanto tempo, ou faz. E hoje a gente tem cada vez menos meninas. Eu chego semestre na PUC que eu dou aula para turmas só de meninos, sempre meninos. Aí, quando tem uma menina na aula, eu disse, viva, graças a Deus. Mas é uma constante. Eu tenho feito levantamentos nos dados da PUC e todo semestre a gente tem, assim, quando tem uma ou duas mulheres na turma de ingressantes, é muito. Então, é uma situação que a gente tem que realmente estar atento, e eu acho que é muito do que os colegas já colocaram. O estímulo vem já na infância, né, no colégio, no estímulo pelo interesse em conhecer essa área de conhecimento. Por quê? É cultural. Eu procurei vários artigos, vários autores, artigo da revista Época, então mais comercial, ou um estudo de dados de um pesquisador que está interessado na área, e todos mais ou menos são unânimes em colocar. É uma situação cultural. Como a Tanara colocou ali, menina é cor-de-rosa, menino é azul. Menina é brinquedo de boneca, menino é Lego e outras coisas. Então, a menina sempre é direcionada para situações em que ela brinca da casinha, ela tem profissões mais de cuidadora. Então, ela vai para a área da saúde, ela vai para áreas em que ela tem mais atenção com o outro, e os meninos são aqueles provocados a fazerem desenvolvimento, a serem mais, digamos assim, trabalhar na área da engenharia. Por exemplo, eu nunca ganhei dos meus pais um kit de eletrônica para tentar montar qualquer coisa. E eu teria montado, eu teria tido interesse em fazer. Então, eu acho que é uma questão cultural, vem desse estímulo. Na sociedade como um todo, a gente tem essa questão da diferença entre o sexo. A Tanara colocou aqui a questão do happy hour da sexta-feira. Se eu chegar e ligar para o meu marido e dizer assim, não, eu vou sair com meus colegas da faculdade agora para tomar um chopp, ele vai dizer, como assim? Como assim? Mas só vai tu de mulher?
Ao mesmo tempo, os meus colegas vão dizer assim, como é que tu vai? A gente quer falar de assuntos de homem. A gente quer comentar, sei lá, sobre o que vocês devem saber melhor que eu. A gente não te quer junto. Ou eu viro aquela mulher transparente, que virou homem, porque é amiga deles, e eu não vou ter espaço. Eu não vou conversar sobre as mesmas coisas com eles, nem quero. Eu vou conversar, talvez, com coisas parecidas, mas com as minhas amigas. E é normal. Não tem nada de anormal nisso. Eu vivo hoje numa sociedade que também é um tanto quanto, digamos assim, rodeada de homens. Não só na faculdade, porque eu tenho vários colegas, até que no corpo docente a gente tem digamos assim, um bom número de professoras, né? Mas tem muitos homens. E, digamos assim, na administração da universidade hoje, de acordo com os cargos que eu ocupo, eu lido com muitos homens. Eu lido com o setor financeiro, que é totalmente composto por homens. Eu lido com outras instâncias da universidade em que eu tenho que lidar com homens que chefiam determinadas posições, muitas vezes abaixo da minha. E até hoje eu não tive problema. Uma vez ou outra, uma resistência, até que eles me conhecem um pouco mais. A partir dali, eu não enfrento resistência nenhuma. Eu até esses dias brinquei que um dos professores do setor financeiro, mais já da antiga da universidade, né, que já tem uma carreira construída de muitos anos, um dia ele chega para mim e me cumprimenta assim, com uma afetividade tão grande que eu brinquei com os meus outros colegas assim, entrei para o grupo. A sensação foi, entrei para o grupo, eu faço parte desse grupo de administradores. Então, isso é legal porque mostra que não quer dizer, eu consigo, pelo menos, na minha experiência, ter uma experiência em que eu não sinto tão fortemente a distinção. Eu já passei por comentários, né, indo para a URGS mestrado, um aluno do meu lado disse assim, vocês são muitas no mestrado, né? Eu disse, somos, tem bastante mulher. Vocês insistem. Ele quase levou o livro de redes na cabeça. Disse, ok. Então, a gente tem comentários, tem pessoas que conseguem ser infelizes em determinados momentos, a gente tem a resistência, está aí para provar, porque não é só um problema de mulheres na computação, a gente tem hoje uma ampla discussão na sociedade a respeito das mulheres nos postos de trabalho, nos cargos de gerência, na questão da diferenciação do salário, são N as situações, e não é um viés somente da área da computação. Talvez se acentue porque, quando eu fui lá convidada para a TOTWORKS para fazer uma apresentação, eu levantei alguns dados de alguns artigos que tinham sido publicados. Tem várias instituições internacionais que lidam desse assunto, é fácil encontrar na internet. E a gente vê o quê? Que 20% das mulheres estão na área da computação nos cursos de graduação. Se a gente pegar aqui, eu fiz algumas anotações rapidinhas, se a gente pegar, eu tenho 20% na graduação, dos alunos de mestrado, 25% são mulheres, e alunos de doutorado, 22% são mulheres. Se a gente olha para as empresas de TI, em publicações de 2015, a gente vê que do corpo de funcionários, 30% em empresas como Google e outras de mesmo porte são mulheres. Se a gente for para a área de engenharia, em que as mulheres trabalham efetivamente na parte de engenharia nessas empresas, engenharia da computação, cientistas e assim por diante, cai para 17%. Né? Então, a gente tem uma estatística de mercado e uma parte é cultural, outra parte é porque a gente não tem mão de obra formada nessa área. A grande massa de mão de obra é masculina nessas áreas. Se a gente olhar para o lado da engenharia mesmo, engenharia elétrica e tudo mais, cai mais ainda. E vai ser a Karen, vai ser uma ex-aluna minha, que hoje trabalha na HP, ela era a única aluna num curso de engenharia da computação. Mas ela foi sempre muito bem tratada pelos colegas e sempre se impôs. Essa é uma outra questão. Nós, mulheres, a gente tem que se provar, mas os homens também. Agora, tem uma questão da gente se impor. A gente, muitas vezes, e eu vejo muitas alunas, eu vi na minha história, eu estou há 21 anos dando aula na PUC, eu tenho visto na minha história, e eu vi colegas do passado, se deixarem, né, conduzir pelos meninos. Elas não se imporam. Ou seja, o guri convida para fazer parte do grupo com ele porque tu vai fazer a documentação. Então, tu te coloca naquele local de, eu vou fazer a documentação, para mim tá bom, daí não vai me dar trabalho. Então, eu acho assim que, de tudo que eu tenho visto, a mulher tem que ser protagonista em tudo, até em procurar o seu lugar e querer fazer as coisas, e não lá pelas tantas se esconder. Mas, pessoal, isso não dá para generalizar, tem perfis e perfis. Ou seja, não é todo mundo igual, não é todo mundo do mesmo jeito, cada um tem um tipo de atuação. Muitas dessas que eu vi, às vezes, terminaram a faculdade e disseram, não, essa área realmente não é minha área de interesse, vou estudar de novo, vou fazer arquitetura.
vou fazer outra faculdade, vou para o direito. Muitos fizeram assim como muitos homens fizeram também. Não é uma questão de exclusividade do sexo. Às vezes a área que eu escolhi não era bem o que eu pensava, não era o que eu queria, não me satisfaz como profissão. Falando um pouquinho mais assim da questão cultural, só para a gente colocar, até comentava com a Liane ali da sentada, quando eu escolhi o curso de computação, eu escolhi no 2º grau. Eu fui fazer segundo grau técnico no Julinho, porque tinha um curso de processamento de dados, que eu brinco que era o auxiliar do auxiliar do auxiliar do processamento de dados. Em que o colégio não tinha nenhum recurso, era totalmente teórico o curso, mas eu procurava uma área exata, porque era meu perfil, minha área de conhecimento que eu mais gostava. Eu dizia que eu nunca ia bem em português, ou coisas do tipo. E porque, na época, a minha mãe, que era professora estadual, dizia assim, jamais, tu nem pensa em ser professora estadual, vai morrer de fome com esses governos. Segundo lugar, a informática, naquela época, era tida como uma profissão do futuro, e o que se vendia é, tu vai ficar rico trabalhando na computação. Então, são coisas de época, são culturas que se criam, são, às vezes, né, cenas que a gente acaba atuando. Eu fui e gostei. Eu tive outras colegas no 2º grau, e tinha várias, que disseram, não é isso que eu quero fazer, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser outra profissão. Eu escolhi continuar, porque eu gostei, mesmo com o pouco contato, na verdade, que a gente teve com a computação em si, né? Esses dias também eu tive numa reunião de empreendedores, né, numa reunião da UOL, uma aceleradora de startups aqui do estado, e tinha uma empreendedora. Todos os outros são homens. No corpo de investidores tinham 3 mulheres. Eu e mais 2, uma professora da URGS e mais uma mulher que veio por uma outra empresa que estava lá no corpo para avaliar os projetos que estavam sendo submetidos. Então, é um ambiente também dominado por homens. E aí nós nos reunimos e brincamos, ainda bem, né, tem mulheres aqui. Mas não sei, é timidez, eu não sei se tem ideias, é a questão das ideias, é um incentivo de casa. Fui numa reunião de empreendedorismo feminino promovido pela Faculdade de Administração da PUC do Rio Grande do Sul, agora, mês passado, no final do mês, e aí me reuni com um conjunto de mulheres e a minha pergunta foi, qual é a dificuldade que vocês têm em empreender? E aí os relatos vieram muito vinculados à cultura. Meu pai não acredita que eu posso ser uma empreendedora, meu pai incentivou, minha mãe não acredita que eu vou ter sucesso nessa profissão, meus pais me aconselham a fazer concurso público porque é mais estável, eu vou ter um futuro garantido. Então, a gente tem todo esse tipo de conceito, todo esse tipo de cultura que vem da família. E a gente vai ter que mudar. Nós vamos construir as famílias aqui para diante. Então, nós temos que começar a mudar isso nas nossas famílias. Eu não tenho filhos, por opção, mas eu tenho primos. Eu tenho primos que eu vou incentivar, que eu vou buscar e que eu vou mostrar como é que funciona, né? Essa área da computação. Se eles tiverem interesse, eles virão. Então, a gente tem aí uma questão de cultura associado à questão de satisfação nos ambientes em que a gente frequenta. E isso, se a gente olhar para os estudos quanto à questão da evasão no ensino superior, a gente vê, e a Karen colocou isso, a Tanara também, que a evasão em si, ela se dá primeiro pela questão do ambiente. Os alunos, sejam homens ou mulheres, eles têm que se sentir pertencentes àquele grupo. E um dos grandes fatores de insucesso, né, é esse não reconhecimento da pessoa com a escolha que ela fez e do grupo no qual ela está participando. Seja o grupo de colegas, seja a instituição na qual ela está estudando, seja digamos assim, oportunidades que ela está recebendo naquele ambiente. Então, a gente tem um conjunto de fatores aí que a gente tem que começar a trabalhar, a gente tem que pensar, e eu me coloco como professora, o que eu vou oferecer para as minhas alunas e para os meus alunos em sala de aula? O que eu vou oferecer para os meus alunos da universidade, de forma geral, já que eu ocupo cargos hoje que não são exclusivamente ligados à docência? Como é que a gente estimula isso para que a gente tenha satisfação, engajamento do público como um todo?
Tá? Porque eu andei olhando, acompanhando também a questão da evasão no ensino superior, e a gente tem já uma baixa procura pelas mulheres, mas a gente também está tendo uma alta evasão do público masculino. A gente não tem conseguido reter os talentos que ingressam nos nossos cursos, né? A gente olha lá, eu olho para o aluno que entrou em engenharia da computação e vejo ele terminar lá na carreira de gestão de TI. E a gente brinca que ele é o caminho normal, ele sai da engenharia, passa para a ciência da computação, para os sistemas e diz assim, não serei ainda o gestor que eu quero, então eu vou para a gestão de TI. Aí eu vou ser gerente, eu vou ser diretor, eu não vou ser peão, eu não vou programar. Pessoal, isso tem sido recorrente não só no lado feminino, mas quanto no lado masculino também. Tá? E uma frase que... São duas frases que eu encontrei quando eu comecei a ler sobre o tema. Era a primeira de Thomas Edison, e eu vi isso na Wikipedia, talvez ele não tenha dito, mas está acreditado a ele, que é ele dizer que essa área não era bem para mulheres, porque a área, digamos assim, exata não era para mulheres, porque pensamento direto não era um atributo feminino, e nós estávamos anos-luz atrás dos homens. Então, vejam que vem de décadas, séculos. E esse é outro pensamento que eu li num dos blogs, vários blogs que a gente tem sobre mulheres na computação, é que as mulheres são uma fonte crescente hoje no mercado de trabalho, também na computação, só que a gente não quer só mulheres. A força de homens e mulheres juntos é que vão nos ajudar a desenvolver uma sociedade, né, rica em conhecimento e de experiências. Então, a gente não tem um discurso de só mulheres, a gente tem um discurso de ter mais espaço, né? E não significa com isso excluir homens do caminho e assim por diante. Acho que era isso, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho... eu queria só mais fazer um comentário que eu acho muito importante, que é buscar as meninas lá nos ensinos fundamental e intermediário é muito importante, porque elas têm que conhecer o que a gente faz e saber que é legal. E a gente tem que tirar essa, digamos assim, essa imagem que uma mulher da computação tem que ser um tipo só. Não é, a gente pode ser o tipo que a gente quiser. Não tem não tem estereótipo definido, só aquele tipo. E até eu me lembrei disso porque na Totworks, quando eu fui, a CTO da empresa estava lá, uma americana, e ela me olhou, salto alto, né, maquiada, e assim por diante, ela me olhou e disse assim, como assim, tipo, tu é uma mulher da computação? Eu, sim. Né? Porque ela tinha aquele jeito, talvez, um pouco mais unissex de ser, que é normal, de repente, para os países, para o americano, para o país europeu. Mas esse tipo de coisa, eu acho que não importa. Cada um tem que ser aquilo que quiser ser. Ok? Bem, e agora eu passo a palavra, então, para a Priscila, que, como coordenadora da área das mulheres na tecnologia no âmbito da SBC, certamente terá uma contribuição também igualmente valiosa. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa com todas essas mulheres da tecnologia, coordenada pela professora Eliane, que termina sendo um exemplo, né, para muitos de nós. Então, obrigada aqui pelo convite. Bom, sobre essa temática, né, esse ano eu fui coordenadora geral do WIT dentro do Congresso da SBC, e tudo isso me trouxe uma forte reflexão, porque desde 2008, 2009, dentro da Universidade de Brasília, onde eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação, começou um programa chamado Meninas.com. E me lembro que numa dessas reuniões, a professora que era coordenadora desse programa, né, que inclusive foi moderadora de um dos debates agora do WIT, a professora Maria Estela, colocou a questão da problemática da falta ou da diminuição da participação das mulheres na área de tecnologia, e era uma coisa que eu não tinha ainda percebido. E então comecei a me conscientizar em cima disso e comecei a observar as minhas turmas, né, de engenharia da computação, que eu dava na época aula para os calouros, o curso estava começando, e de ciência da computação, e observei, né, de que realmente estava tendo essa diminuição muito grande. Então, para vocês terem um exemplo, teve situações em que a única mulher na sala era eu, né, e todos os meus alunos eram homens. E recentemente, né, na turma que eu estou lecionando nesse ano, eu tenho 2 meninas na turma de calouros e o resto são meninos, né? E na outra turma do 5º semestre são 3 meninas e o resto são meninos em turmas de 40. Então, eu realmente comecei a pensar sobre isso, porque quando eu fiz a graduação, que também fiz a graduação em engenharia de computação,
Nós éramos 30 na minha turma e éramos 12 mulheres e 18 homens, né? E quando foi a formatura, fomos, não todo mundo saiu ao mesmo tempo, mas fomos 6 mulheres e 6 homens os que nos formamos. Então eu disse, bom, de lá para cá, né? Eu me formei em 94, que tanta coisa deve ter mudado para ter essa diminuição tão forte das mulheres da computação. E, nesse sentido, foi muito interessante ter participado do CEWIT, porque, como coordenadora, porque eu tive a oportunidade de ouvir e sentir um pouco do que está acontecendo, e isso me provocou uma reflexão. E eu fiz esse tipo, uma viagem no tempo, e voltei e pensei, bom, como que foi a minha trajetória e como que algumas coisas puderam ter influenciado positivamente ou negativamente dentro dessa escolha da computação como profissão. Então, aí eu voltei, e teve uma questão que foi muito discutida dentro do WIT, sobre a questão da idade, né? Em que momento que essa vocação para trabalhar com ciências exatas ou com tecnologia se manifesta. E aí eu comecei a lembrar e fiquei pensando, bom, realmente o que acontece? Quando a gente é criança, né, e tem essas diferenças, a menina brinca com coisas cor-de-rosa, ou o menino brinca com carrinhos, eu lembrei que na minha infância, de fato, era assim, né? Eu brincava com bonecas e meus amigos brincavam com carrinhos. Mas o que definiu se eu iria estudar ou não uma carreira ligada à tecnologia não foi isso. O que definiu foi ter uma igualdade intelectual que fosse reconhecida. Então, eu lembro que na escola, por exemplo, eu gostava de matemática, gostava de física, e os professores, em momento algum, e estou falando da idade de 10, 11 anos, né, os professores, em momento algum, falavam, matemática não é coisa de menina. Ou, você tira boa nota em matemática. Eles tratavam com uma igualdade que reforçava essa vocação. Então, eu fiquei pensando, realmente, nessa idade, é muito importante ter esse reforço da vocação e dizer, não existe diferença porque eu sou menina ou porque eu sou menino na minha escolha de vocação ou na minha capacidade intelectual. Somos iguais nisso. No recreio, podemos brincar diferente, mas, intelectualmente, temos a mesma capacidade. E aí fui conversar com várias amigas da área de engenharia e descobri que a grande maioria não tinha tido essa limitação. Em casa e tanto na escola, tanto os pais quanto os professores sempre falaram, você com a tua capacidade intelectual, com a tua vocação, você pode chegar onde você quiser, você não tem limite. Então, eu acredito que esse reforço na infância ele é muito importante. Por quê? Porque quando se chega na segunda fase, inclusive aqui fiz minhas anotações fazendo uma retrospectiva, né? Quando se chega na segunda fase que começa, o menino descobre que tem menina e a menina descobre que tem menino, né? Existe uma mudança, realmente, né? Existe talvez um reforço do que seria o comportamento masculino e feminino. Mas, se essa vocação, se essa segurança intelectual, ela está o suficientemente forte, isso não deve abalar. Então, aí eu fiz uma retrospectiva quando eu estava no segundo grau e tinha meus professores de matemática, de física. E me lembro que dentro do meu grupo, eu gostava dessas matérias e os professores reconheciam essa dedicação. E em momento algum, de novo, né, talvez eu tive sorte, em momento algum foi me dito, uai, você é menina, você não poderia estar tirando boas notas nisso. Então, sempre fui reconhecida nesse sentido e várias das minhas colegas com as quais conversei tiveram uma trajetória bastante parecida. Então, posteriormente, né, quando foi o momento de escolher a carreira, que foi, eu fiz o segundo grau técnico em computação, eu me sentia assim muito segura da escolha que estava fazendo, porque aquilo representava um desafio, tinha uma afinidade com meus amigos homens, né, que era basicamente baseada na intelectualidade, né, na vocação, e era uma coisa de igual para igual. Então, não tinha dúvida que aquilo lá representava um desafio, tinha uma facilidade também, porque não era minoria, né? Então, na minha turma da escola técnica, nós éramos também metade. Então, tinha os grupos de meninas, tinha as festas em que acontecia uma interação social,
mas intelectualmente não existia discriminação nem maiores diferenças. E, posteriormente, né, na universidade e no mercado de trabalho, aconteceu a mesma coisa. Tive várias professoras mulheres, e aí eu coloco essa questão de quanto que é importante, né, ter os mentores certos na hora certa, né? Várias mulheres nas quais eu me espelhei e admirava e dizia, eu quero ser desse jeito, eu quero chegar a ter esse exercício da profissão, eu quero chegar a ter esse nível. E homens também. Então, aí, bom, quando eu terminei a universidade, estive uns 4 ou 5 anos no mercado de trabalho e descobri que no mercado de trabalho a competição era muito mais acirrada entre homens e mulheres. E, em alguns momentos, estamos falando assim de machismo, em alguns momentos acontece o machismo como uma defesa natural para manter um lugar que já é conquistado. Mas, o que aconteceu particularmente no meu caso, né? Pelo fato de estar muito tranquila com essa trajetória, aquilo era quase que não me atingia. Eu pensava assim, não, isso aqui é uma reação natural, talvez até um pouco infantil, e aquilo lá não mexia com as convicções daquilo que eu tinha escolhido. E, bom, na universidade, depois, quando eu comecei a trabalhar na universidade realmente o ambiente de trabalho entre homens e mulheres, no meio acadêmico, eu devo dizer que é muito, muito similar. A gente não sente essa diferença porque tudo se baseia na igualdade intelectual. Mas, tirando essa questão do que eu vivi, eu observo que hoje existe essa diferença. E reconheço essa importância de, por exemplo, nessa turma que eu tenho 2 meninas, eu fico muito atenta com elas e incentivo muito a participação delas. E devo reconhecer que quando pego as provas e faço a correção, às vezes digo, deixa eu ver como que as meninas se saíram. Existe um olhar especial porque virou uma minoria hoje. Então, a questão é, o que aconteceu nesse tempo todo? É uma questão cultural? É uma questão cultural. Definitivamente aconteceu uma mudança, as mulheres diminuíram como número dentro da computação e dentro da tecnologia, e isso não é bom, isso não traz um benefício, porque as coisas se constroem melhor a partir da igualdade e da participação. Então, é uma questão que nós devemos refletir bastante. Eu acho que devemos ter um cuidado muito especial em tratar isso a partir da questão da igualdade e não a partir da questão da vitimização, porque isso não é positivo, né? A gente tem que tentar colocar isso como vamos discutir de iguais para iguais, porque estamos falando aqui sobre vocação, sobre conhecimento, sobre como melhorar isso. Confesso que eu não sei, não vejo o caminho, né? Então, comecei a estudar sobre isso, comecei a tentar entender, e eu tenho um laboratório em casa, porque sou mãe de 2 meninos e uma menina, e a menina é a caçula. Então, acontece muitas vezes que está em alguma interação e observo os meninos, às vezes, dando assim, você não sabe mexer com esse celular, deixa aí, vou mexer para você. E eu fico quieta observando até onde que isso vai, e dependendo da reação que eu possa ter em algum momento, a minha filha às vezes diz, não, me dá aqui, eu sei fazer, deixa, né? Então, como que se pode incentivar isso dentro das escolas, dentro da universidade? Eu tenho, assim, o sentimento, hoje, não vou dizer a convicção, mas tenho o sentimento que isso começa desde que são pequenos. Então, tinha uma professora aqui, a Nara, que em algum momento ela disse, com 12 anos a gente já perdeu a menina, porque se ela com 12 anos não se convenceu de que ela pode trabalhar com tecnologia ou com ciências exatas, a gente já perdeu. Eu estou indo um pouco por esse caminho. Tem que se fazer essa convicção antes de chegar na adolescência, para que na hora que a menina chega na adolescência, ela chega suficientemente forte para não se deixar abalar por esses comentários de que computação é uma coisa de menina, matemática é uma coisa de menina. É sim, porque a capacidade intelectual é igual, ok? Então, só isso eu deixo aqui para começo do debate. Obrigada. Bem, nós estamos
passados no tempo, mas o painel é muito interessante. Eu não gostaria de deixar passar a oportunidade de abrir a palavra para alguém que queira fazer uma colação. Então, a Clevi tem aqui, lá uma outra menina, a outra aqui na frente. Natália, onde é que está? O microfone está lá, então eu peço Clevi primeiro, por favor. A Clevi primeiro. Falando de cultura, eu me lembro da história do peixe na panela. Uma mãe fazendo o peixe na panela corta a cabeça. E a filha pergunta, mas mamãe, por que você está cortando a cabeça do peixe? Não sei, a minha mãe fazia assim. Aí vai perguntar para a mãe dela, por que você cortava? Por que você cortava a cabeça do peixe? É porque no meu tempo os peixes eram tão grandes, as panelas tão pequenas, e o peixe não cabia dentro, então tinha que cortar. Então, isso é questão da cultura, isso é a tradição. Às vezes a gente reproduz papéis e a gente não questiona. Por quê? Então as coisas mudam. Então eu vou discordar de uma coisa. Nós nos maquiamos. Muitas mulheres se maquiam. As mulheres que não se maquiam não deixam de ser mulheres. Tá? Nós engravidamos. As mulheres que querem engravidam. Muitas não querem engravidar. Alguém na mesa declarou que não tem filhos por opção, correto? Então, são papéis, muitas vezes, cobrados das mulheres por elas mesmas, e a gente repete esses estereótipos, ok? Eu gostaria de acrescentar, só para não me alongar, a questão da brecha digital. Aqui está sendo tratada a brecha digital, a terceira brecha digital de gênero, que é o desenvolvimento tecnológico. Quando a gente desce um pouquinho na escala, a gente chega na primeira e na segunda brecha, e o evento um dos grupos falava da inclusão digital. Então, o acesso à tecnologia, a primeira brecha digital de gênero, a professora Bila Soja, uma professora de Sociologia da UFRJ, fez um estudo muito interessante nas favelas do Rio de Janeiro, mostrando os tipos de profissões que as mulheres têm acesso e os homens lá. Então, as mulheres das favelas do Rio de Janeiro vão ser o quê? Babás, faxineiras e empregadas domésticas. Contato com tecnologia, zero. O que os meninos vão fazer? Vão ser office boys, entregadores, alguma coisa assim, e eles têm acesso. Então, eles têm uma oportunidade. Vocês já leram as estatísticas do programa Mulheres 1000, do governo federal? Então, assim, quais são os cursos propostos para as mulheres? Cabeleireiras, etc. Quantos cursos os institutos federais estão fazendo para as mulheres serem técnicas em rede de computadores, técnicos em informática? Está começando, mas é recente. Então, as ações, elas precisam existir além da questão de reproduzir a cultura do peixe. A gente não precisa mais cortar a cabeça do peixe. Segue essa linha aqui. Vai seguindo a fila, é isso? Tem alguém na frente? Quem era a próxima, gente? Tá, então, já que eu estou com o microfone, eu vou falar. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Eu sou Malu Viana, faço parte da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop e sou do Movimento Negro. Já participo das oficinas e do Fórum de Inclusão Digital há um bom tempo, e eu sempre me guiei pela questão de se sentir parte de um processo, né? Então, eu me interessei muito pelo debate a título de que eu sou brasileira, eu sou gaúcha, sou negra, e creio que a gente tem algo muito a dialogar quando se fala de participação, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e a gente percebe que muitos projetos, muitas vezes a gente chega e eu corro o olho, né? O que é que acontece que determinada etnia não participa de projetos como o que vocês falaram? Fica um ponto de interrogação, né? E muitas vezes a gente vê propagandas institucionais,
projetos sociais falando de inclusão, mas aí você espia, dá uma olhadinha, onde é que está a nossa pluralidade, a nossa diversidade nos projetos? Eu acredito que, para todos nós, né, eu estou aqui representando também o terceiro setor, é uma das situações que eu quero muito ver mudar. Né? Estive no Fórum da Bahia, me senti muito feliz a título de ver que toda a programação do evento realmente estava traduzindo o que é a realidade brasileira. Né? Como a própria colega falou, a gente precisa entender um processo para que todos nós possamos nos sentir participativos e inclusivos quando a gente fala não só da internet, mas sim dos processos, dos programas e das ações que envolvem essa questão. Então, nesse sentido, queria deixar aqui como contribuição, né, a gente até 2026, nós temos o Ano Internacional do Programa sobre a questão de negros e negras e afrodescendentes em âmbito internacional. Mas e no nosso país? Que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Será que nenhum desses jovens querem participar de nenhum projeto como esse, pessoal? Vocês acham que eles não gostariam de participar? Então, quando que nós, independente de ser da região sul do país, do sudeste, do nordeste, vamos ter um dia os índices, através desses projetos sociais, a nossa realidade brasileira? É algo que eu deixo aqui nesses 3 dias para que a gente reflita e reveja onde é que está o erro. Para que a gente possa, de fato, falar de democracia, de inclusão para todos e todas. Muito obrigada e uma boa noite. Bem, gente, eu tenho um problema que eu adoraria dar tempo ilimitado para todas, mas o pessoal já veio me pressionar. Então, eu gostaria que a fila ficasse desse tamanho só, ninguém mais entra, e, por favor, que vocês limitassem a 2 minutos sua fala, que a Karen ainda quer responder algumas coisas e é um debate, tá bom? Boa noite, eu sou a Clarice. Eu vou um pouco na linha do que ela falou e também vou questionar e criticar, com todo respeito, algumas coisas que a mesa falou. A primeira coisa que ela já vinha falando sobre a igualdade. Eu acho que foram 2 experiências que vocês contaram, em que vocês não se sentiram necessariamente oprimidas no ambiente, e vocês falaram sobre se sentirem bem, etc, etc, só que era 1 em 30. Tinha 30 pessoas e uma mulher. Então, para mim, isso não é um exemplo de igualdade, e muito menos um exemplo de esforço, ou nada, é justamente um exemplo de falta de espaço, um exemplo de falta de oportunidade e tudo mais. Essa é a minha primeira questão, será mesmo que é um ambiente de igualdade? A segunda coisa foi dito sobre a personalidade, da mulher ter uma personalidade de falar, da mulher ter uma personalidade de se impor, e a gente sabe muito bem. Por sinal, eu estou tremendo, porque para eu falar aqui, para conseguir me expor e etc., eu tremo, porque é isso, porque a gente sofre, sim, isso, e as meninas sabem. Então, eu acho que é muito diferente, é cultural, concordo, mas você não pode falar que é de personalidade. Tem muitos outros fatores que influenciam ou não. Inclusive, 79% das meninas desistirem do curso no primeiro ano, para mim, não representam a necessidade de uma imposição da menina, e sim um sistema completamente desigual, seja na área da computação ou qualquer área que seja. Só isso, vamos. Boa noite, meu nome é Alane, eu sou de Pernambuco, não sou dessa área, certo? E eu fiquei pensando numa questão agora há pouco, ou seja, eu não tenho leitura sobre, etc., mas vocês tocaram, por exemplo, na questão da cultura, na questão cultural, e eu fiquei pensando, por exemplo, certo, essa questão cultural faz com que a gente divida homens, a gente coloque, construa 2 grupos diferentes, né? Homens de um lado, mulheres de outro, né? E aí isso faz com que os homens têm mais lugar dentro da computação, tem mais homens dentro da computação. Por quê? Porque culturalmente, enfim, é tudo aquilo que vocês falaram. Só que aí eu penso numa questão, por exemplo, biológica. Eu penso numa questão biológica
que não foi tocado, eu acho que... Claro, vocês falaram a diferença de como as meninas e os meninos são tratados desde o início, desde que nascem, como eles são tratados dentro da sua própria casa, por exemplo. Eles são tratados de forma diferente, né? Então, porque essa questão cultural, eu penso, ela é influenciada por quê? Por uma questão biológica para mim, pelo menos parcialmente, né? Porque biologicamente os homens são diferentes das mulheres. Não é claro que há semelhanças também, obviamente que há semelhanças, mas o fato de os homens terem nascido homens e as mulheres terem nascido mulheres, e aí a gente faz essa divisão, né? Quer dizer, eu, por exemplo, não posso, ninguém pode dizer que eu sou um homem, por exemplo, porque biologicamente eu não, enfim, eu não tenho certos órgãos que o homem tem, etc. e tal. Então, eu penso que essa questão biológica acaba contribuindo com essa construção cultural. Porque, em vários sentidos, né? Porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando de várias coisas, né? Como comportamento, língua também é cultura, enfim, entre outras coisas. E aí, eu fiquei pensando, por exemplo, os homens, eu considero particularmente, né, não sei se vocês concordam, que os homens, fisicamente, eles têm mais força do que as mulheres. E aí, essa questão biológica vai fazer com que interfira, por exemplo, no fato de a gente ter mais dentro da polícia, por exemplo, que é uma profissão que exige mais força, a gente tenha mais homens do que mulheres. E, enfim, em termos de intelectuais, por exemplo, eu não vejo diferença. Quer dizer, há uma diferença, por exemplo, uma vez eu fui participar de um torneio de xadrez, por exemplo, e o professor que estava coordenando disse que tinha, por exemplo, 30 homens para concorrer, no caso, participar da disputa, e só tinha 8 mulheres. E ele disse, olha, eu não vou colocar você nesse grupo, certo? Então, se entrar mais alguma mulher, você faz parte. A gente monta o grupo das mulheres para disputar xadrez. Quer dizer, o xadrez exige apenas uma questão, exige apenas intelecto, digamos, entende? E mesmo assim, ele me tratou diferente dos homens e não me encaixou naquele grupo, por exemplo. Por favor, pode abreviar. Pronto, então é só essa questão mesmo que eu queria apontar. Obrigada. Desculpe eu estar pressionando vocês, mas eu estou sendo eu prometo solicitada. ser rápida. Estou aqui, viu, Tiago? Eu sou Lisandra, sou de uma pessoa e eu vou relatar 2 situações que aconteceram com 2 grandes amigas minhas. Isso lá na UFCG e ambas são de engenharia elétrica. A primeira foi o seguinte: um dia eu estava lá em casa de noite e uma amiga fala comigo no WhatsApp. Isso foi ano passado, eu acho. Ô, Liz, estou tão triste, porque hoje eu fui apresentar um seminário, eu acho que era de circuitos elétricos, eles construíram um negócio lá com os fios, eu não sei explicar. E aí, na sala dela, eram, acho que uns 20 meninos, e só ela e outra menina. E aí, na hora da apresentação do seminário, os meninos falaram, ela era a última, ela ia concluir, dizer algumas coisas. Aí o professor disse, não precisa falar não, você só serve para colocar o cabo de força e puxar. Nisso, a turma inteira riu e ficaram rindo, o professor riu, e ela ficou assim, né? Aí a outra situação foi que, com outra amiga minha de engenharia elétrica, ela foi concorrer a uma bolsa de estágio, era um estágio muito bom, remunerado na área dela. Chegou na entrevista, o cara disse, você não pode participar dessa seleção, não. Aí ela, por quê? Porque você é mulher. Mas por quê? Não, porque se terminar tarde aqui o expediente, a gente não tem como garantir sua segurança, se você ficar até mais tarde. Então, a gente só está contratando homem. Então, ela saiu assim super triste, que ela estava dizendo, nossa,
no direito é muito bom, porque vocês podem fazer estágio remunerado, de boa, e aqui na engenharia acontece isso. Aí eu fico pensando, eu tenho uma ideia fixa que para coibir esse tipo de coisa, esse tipo de situação, só com a educação em direitos humanos, da base, no colégio e no ensino superior, que, pelo menos pelos cursos de tecnologia que eu conheço, não existe educação em direitos humanos. Então, são comportamentos e situações que são recorrentes e que, sei lá, predomina a ignorância. As pessoas não sabem, às vezes, tipo, tem pós-doutorado, doutorado, e às vezes não sabem nem dizer o que é direitos humanos. Chega a dizer, não, direitos humanos é direito de bandido. Então, só para defender bandido. Então, não sabe nem do que se trata a matéria. E, geralmente, são o mesmo tipo de pessoa que faz essas situações, esses comportamentos. Então, só com a educação em direitos humanos para reduzir machismo, questões de gênero, racismo, homofobia. Então, era isso. Boa contribuição, depoimento interessante. Boa noite, meu nome é Sofia. Eu só gostaria de adicionar uma pequena vivência e um pequeno detalhe que eu notei de vocês falando. Eu, particularmente, eu não sou da engenharia, da computação, minha vivência dentro do direito, eu estagio num escritório composto majoritariamente por homens. Eu trabalho numa área onde 99,99% das pessoas são homens e, felizmente, eu nunca tive a sensação de ser menos por ser mulher. O que eu gostaria de comentar, assim, a primeira coisa que eu percebi é só tomar cuidado com o arquétipo de gênero que muitas vezes nós mesmas construímos, que nós somos incapazes ou que nós somos inviáveis de fazer tal coisa que um homem faz. E isso também tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu ouvi vocês falarem que era questão de vamos fazer tal coisa porque isso vai atrair meninas, como, por exemplo, apareceu um aplicativo de maquiagem. Ou a menina que é transparente porque elas têm mais amigos meninos ou porque ela se dá bem com homens. Só tomar cuidado com isso, porque, de fato, a maioria das meninas talvez se deem melhores com meninas, a maioria das meninas gostem de maquiagem, mas eu, por exemplo, sou talvez um desvio, eu talvez prefira a companhia de homens. Eu provavelmente vou me interessar muito mais por um aplicativo sobre carros do que sobre maquiagem. Eu passo maquiagem tipo de qualquer jeito, e talvez porque eu me sinta bem, não porque talvez se fosse homem eu gostaria de passar maquiagem. E sairia de saia também, enfim. E outra coisa também, só para adicionar, a gente fala, porque na engenharia, na computação, as mulheres são vistas como minoria, como talvez não tão boas como homens. A gente também tem que notar que em outras áreas a gente tem isso. A gente fala de direito, a gente fala de humanas, fala de área de saúde, porque a mulher é mais delicada, ela sabe cuidar, porque a mulher é mais atenta, ela sabe lidar melhor com leis, por exemplo. A gente tem mais mulheres em grupos de psicologia ou direito. Mas a gente não tem um reconhecimento. A gente fala, às vezes, de literatura, porque a mulher é das artes. Vocês lembram de alguma mulher, quando falam de um grande escritor? Vocês lembram, provavelmente, de um homem, em primeiro lugar. Vocês falam de arte? Vocês lembram de uma grande pintora? Talvez não. E você fala de grandes advogados, você abre a capa do Chambers e só tem homens. Talvez também expandir esse conceito. Era isso. Boa noite. Obrigada pelo espaço. Na verdade, eu vim aqui concordar com algumas colegas que já acabaram falando por mim quase tudo. Vocês falaram que vocês mostraram imagens de brinquedos de mulheres, brinquedos de homens, e vocês criticaram essa questão de que desde que você nasce você tem um papel que a sociedade criou para você. É aquela questão de que a mulher ela é construída socialmente. Entretanto, é como ela falou, vocês utilizaram de um tipo de atributo que é dado, de que toda mulher gosta de maquiagem. E utilizaram isso, e acabou que vocês utilizaram da generalização que vocês criticaram para tentar incluir, e acabou que isso ficando meio estranho a se ver. Não estou criticando não, o projeto em si, mas só para tomar cuidado nesse sentido. Além disso,
vocês falaram muito sobre a questão da mulher no trabalho, da questão de que vocês se incomodaram, que não foi chamado para o happy hour, eu não podia sair. Mas eu não, vocês também falaram sobre a desigualdade social, mas e quanto à questão do assédio no trabalho? Eu tenho uma amiga que ela é programadora e ela foi assediada no trabalho. A gente sabe que, na verdade, para ser assediada no trabalho, basta ser mulher, não importa a profissão. E isso não foi falado. E se foi falado, foi de uma maneira tão sutil que eu não percebi no discurso. Eu acho que, para mim, isso é um dos maiores perigos, porque a mulher ela fica sujeita, ela fica vulnerável à chantagem e a diversos tipos de coisa. E a outra coisa seria também a questão da diversidade. Muito pouco foi falado sobre a questão da mulher negra programadora, muito pouco foi falado sobre a mulher trans que é programadora e é vista como traveco, como homem, não tem seu espaço como mulher reconhecida na profissão. Não foi falado sobre essas questões de minorias que já estão dentro do caso de ser mulher. Então, acho que para uma primeira vez a gente debatendo sobre feminismo, eu ainda acho que está muito introdutório, está muito naquela parte superficial do feminismo. Eu acho que na próxima vez que a gente discutir, a gente já tem que aprofundar e literalmente quebrar os preconceitos, quebrar o machismo e quebrar o patriarcado. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, vou ser breve também. Sou Stephanie, sou de São Paulo, mas resido lá em João Pessoa há 6 anos, faço parte do IUP. Eu sou recém-formada em análise de desenvolvimento de sistemas e na questão que vocês falaram sobre a família. Eu me formei agora recentemente com a minha mãe, com a minha irmã. E desde pequena eu fui incentivada a mexer no computador, a consertar as coisas, a construir as coisas. Então, estou dentro de, digamos assim, uma marginalização também. E eu gostaria de saber mais a fundo, entrar em contato com vocês, os projetos de vocês, se vocês englobam a família também, mães, tias, avós também, para serem inseridas nesses projetos, e não só apenas meninas ou então mulheres que estão na graduação e pós-graduação. Eu gostaria de saber também, tem essa vertente para a família, já que foi citado, inclusive, que a educação, né, vem de berço, a educação tecnológica também pode vir de berço e de dentro de casa. E assim como eu aprendi com a minha mãe, sendo minha colega de classe, né, e minha irmã também, que isso possa ser também olhado e estudado, que possa ter esse olhar também para famílias na tecnologia, e não apenas em pequenas quantidades, ou então generalizando, como já foi elencado aqui. Então, eu agradeço pela palavra e muito obrigada. Lamento, não posso dar a palavra para mais ninguém. Agora eu vou dar a réplica, digamos assim, não vai ter tréplica. A Karen está ansiosa para colocar alguma coisa. Então, gente, eu fico muito feliz que teve bastante participação, né? Se pudesse, teria mais. Inclusive de um homem. Eu acho que a gente precisa disso. Que a gente viu que a fila, principalmente, a fila toda foi de mulheres, né? Teve um rapaz querendo participar agora no final. A gente precisa que essa causa ela toque homens e mulheres, que tenham homens na fila querendo debater com a gente também. Não pode ser as mulheres só as únicas interessadas a debater essa questão com a gente. Tentando responder rápido algumas das principais coisas que foram faladas aqui. Eu acho que a professora Clevi trouxe a questão da cultura muito bem. Eu acho que, quando eu coloquei na minha fala, pelo menos a questão da cultura, eu identifiquei essa questão cultural da criação, por exemplo, das meninas e meninos, como um problema. A gente não pode colocar a questão cultural como, tudo bem, então é assim, vai ser sempre assim. Cultura é construída pelas pessoas, ou seja, nós, é perpetuada por nós. Então, nós temos o poder de transformá-las. Eu acho que a gente está aqui para isso. Então, quando a gente identifica um problema, a gente está tentando solucionar. Tá? Sobre a questão do projeto, envolver mais meninas, aí tentando passar meninas negras, periféricas, as questões LGBT, trabalhar com mulheres trans, né? Meninas trans, que são mulheres também. Né? Eu venho chamar vocês aqui, a ajuda de vocês para isso. Porque, por exemplo, eu
tenho vontade de trabalhar com isso e eu tenho iniciado um trabalho assim no Mato Grosso. Mas eu quero ver que projetos assim se espalhem, entendeu? Eu conheço algumas iniciativas em São Paulo que não fazem parte do programa Meninas Digitais, por exemplo, Maria Lab, Infopreta, mas a gente precisa de mais iniciativas assim, porque a gente quer trazer, a gente tem que entender que existe uma diversidade, sim, de mulheres, que mulheres não são só as meninas brancas de classe média, tipo o estereótipo do Vale do Silício, né? Então, e que não são só mulheres que passam maquiagem ou que vão ter filhos, enfim, todas as mulheres, né? A gente quer todos os tipos de perfil para a computação, porque é uma equipe diversa que vai trazer inovação tecnológica. Então, por isso a gente tem que... É necessidade. Se você não vê como uma questão de inclusão, você tem que pensar pelo menos estrategicamente, entendeu? Desculpa, estão me cortando o tempo aqui. E aí, só para reformular, porque isso foi uma questão que foi levantada no outro evento que a gente estava aqui em Porto Alegre. Então você está falando, professor, de fazer projeto com meninas negras, trans, não sei o quê, mas a bonequinha é branca e rosa. Tá? Essa bonequinha foi criada há muitos anos atrás, e como eu falei, a ideia é que os projetos elas reformulem essa identidade visual. Agora mesmo, lá em Mato Grosso, a gente está editando essa identidade visual para o fórum que a gente vai fazer, vai ser uma série de bonequinhas com vários perfis diferentes, porque as meninas precisam, sim, se sentir representadas. Sobre a questão da família, só para terminar, a gente faz... Eu já trabalhei a questão da família num outro projeto, Technovation Challenge, em que as famílias, os pais das meninas vieram participar com a gente como mentores e tal, e eu acho que a gente precisa trazer mais isso no programa Meninas Digitais, é uma excelente ideia. Obrigada. Bom, rapidamente aqui também, eu acho que a gente tem que cuidar muito com a questão de generalização. Eu acho que, assim, aqui a gente colocou problemas, mas não são problemas que aconteceram com todo mundo, ou com todas as mulheres. Eu acho que eu vou falar o meu caso aqui, eu dei uma experiência pessoal só, mas, assim, eu fiz eletrônica na escola técnica, fiz engenharia elétrica, depois fiz mestrado e doutorado em computação. Quando eu cheguei no mestrado em computação, eu estranhei que tinha muita mulher, porque a minha vida na engenharia elétrica era só um homem. Então, assim, eu estou acostumada a ter um ambiente masculino e não me sinto intimidada num ambiente masculino. Mas isso sou eu. Se eu tivesse me sentido intimidada, provavelmente eu já não estaria nessa área há muito tempo. E muitas meninas ou não escolheram, ou deixaram, ou abandonaram a computação por não conseguirem se impor, se superar essas questões. Com relação à maquiagem, à gravidez... Na verdade, eu não disse que as mulheres seriam menos mulheres se elas... Eu sou uma que, por exemplo, nem gosto de maquiagem. Mas, de fato, quem usa maquiagem são as mulheres. Os homens até usam, mas bem menos. Quem engravida são as mulheres. Então, é uma realidade das mulheres. Você não vai fazer um aplicativo para homens grávidos. Né? Isso não quer dizer que a mulher que não engravida ou que decide não ter filhos é menos mulher do que uma outra que... decide ser mãe de família e ficar em casa, enfim, tudo tem o seu valor. E, por fim, a questão dos brinquedos. Os brinquedos foi uma consulta que eu fiz no Google, foi o algoritmo do Google que respondeu. Não é uma questão de... eu acho que aqueles são os brinquedos de menina. É porque esses brinquedos foram cadastrados como brinquedos de meninas e, por isso, o algoritmo do Google respondeu os brinquedos de meninas, aquela coleção de brinquedos rosa. Mas eu acho que esse espaço é excelente, eu acho que a gente aprende muito em cada uma das palestras que a gente participa e eu gostaria de agradecer a todas as perguntas e é isso. Obrigada pelo convite de novo. Pessoal, assim, só rapidinho, Clevi, eu acho que a Karen colocou bem, a gente identificou como problema a questão da cultura e a gente tem que mudar. Então, a gente tem que ser um ator, né, nesse sentido, a gente tem que fazer acontecer.
Quanto às meninas que colocaram a questão de direitos humanos, eu acho que sim, eu acho que a gente pensa nisso como mulher, não interessa se é computação ou não. Como mulher, a gente tem que trabalhar isso. Acho que a gente poderia dizer, graças a Deus, acho que a Priscila também colocou isso, a gente sempre teve estímulo intelectual, e eu tive da família também, e também na universidade. Nunca passamos por situações, nunca passei por uma situação de assédio, nem moral, nem sexual, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Esses são temas que a gente, no futuro, possa, sim, aprofundar, eu acho que faz sentido. Mas isso a gente tem que debater, talvez, para as pessoas que vão agora, daqui para frente, formar, e como a gente vai lidar com essa questão com as crianças. A gente fez oficina com as meninas de 8ª série, e ela já vem falando disso, se o menino é bom ou ruim, se o menino é isso, se o menino é aquilo. E talvez a gente tenha que ter também muito cuidado, porque a gente também não tem que criar o estigma de que o menino é ruim. Então, isso são coisas, sim, que a gente tem que tratar. Não estou defendendo nem um lado nem outro, estou dizendo que, sim, são temas que a gente tem que abordar e levar adiante. Para a Sofia, quinto direito, Sofia, eu adoro fazer unha, adoro andar maquiada, só que, de repente, eu vou para a manicure com uma revista do 4 rodas, para escolher qual é o meu melhor motor, a minha melhor coisa. Ou seja, as coisas... Eu assisto futebol, eu não assisto novela. Eu assisto futebol, eu sei como é que foi ontem em França e Portugal, eu sei quem ganhou o Wimbledon ontem de manhã, como é que foi o jogo, como é que foram todos os sets, e assim por diante. Foi uma questão de costume, é uma questão de comecei a gostar e começo a acompanhar. Então, assim, não tem certo e errado, né? Cada um tem que fazer aquilo que gosta, ou seja, e o que é bom para um, talvez não seja bom para o outro. Acho que isso a gente tem que conseguir respeitar. Então, tem diversidade. Aí a menina que falou sobre a diversidade, tem diversidade em todos os aspectos. Eu acho que isso a gente tem que, sim, trabalhar, e a gente tem que respeitar um ao outro como ele quer ser. Obrigada. Gente, esse assunto é fascinante, seria muito bom continuar discutindo por bastante tempo, mas, infelizmente, nós não temos condições, e acho que a lição que ficou aqui das contribuições da plateia, das nossas, é que é um momento em que as mulheres estão se conscientizando de que é preciso fazer um esforço, conquistar um espaço maior, porque as mulheres são uma parcela quase 50%, varia um pouquinho do lugar para lugar da população, e em certos locais elas não atingem esse percentual. E isso é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Assédio existe, né? A gente sofre, às vezes não diretamente, mas até coisas assim do tipo, vai viajar num congresso sozinha? Então, esse tipo de comentário, principalmente dos maridos, que tem mulheres que trabalham com a gente e que podem ficar entusiasmadas e quererem ir viajar também. E o que é mulher sozinha? Não, como? Né? Então, existe todo um conjunto de coisas que a gente tem que enfrentar mesmo. Tem que chegar para um chefe e dizer, eu estou cheia de ter panaca me chefiando, agora eu quero esse cargo de chefia. Eu fiz isso. Porque 2 anos antes, o chefe chegou e disse, olha, era tu que tinha que ganhar a chefia, mas eu vou dar para esse outro aqui, mas tu tem que ajudar ele, porque se fulano sem o apoio viril de uma mulher, não é nada. E eu tive que engolir aquilo no osso do peito, né? Mas esperei a volta e depois fui lá, né? Agora eu quero, é a minha vez. Então, é uma porção de coisas que a gente tem que aprender a fazer, né? A gente tem que ensinar para as nossas filhas, desde pequeninhas, e mesmo que exponha elas a perigo, né? Eu tinha um caso lá em casa onde tinha um muro semi-destruído, lá o pedreiro foi embora, e a criançada da zona veio com o martelo para terminar de destruir o muro. E martelavam com óculos de natação alegremente, e daqui a pouco veio a minha filhinha dizer, o pai não deixa eu. E ele, não, é perigoso para ti. Eu digo, toma esse martelo e vai lá. E demole aquele muro também. E lá foi ela, pau, pau, pau. Quer dizer, então, às vezes é na família, com toda boa intenção, o pai queria proteger a sua menininha. Então, são coisas que acontecem, né? E a lição que todos aprendemos aqui é que há movimentos institucionalizados, há necessidade de conscientizar a família, há necessidade, dentro das universidades, a gente fazer aquele trabalho de apoio. Há, sim, o assédio, a gente sabe, né?
a menina, eu lembro de uma colega que, quando passava, os alunos da engenharia latiam para ela. Au, 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 au. Então, era uma coisa assim, de um lado, né, ela era muito bonita, mas de outro lado, aquilo era vulgar. Então, todos aprendemos, eu acho, aqui um pouco. Eu aprendi e espero que a gente saia cheio de boas ideias de como mudar essa realidade. Obrigado a todo mundo.